A paz do Senhor, meu irmão. Pai justo e santo, espero que você venha ajudar a fazer esta gravação e levá-la até onde as tuas ovelhinhas estão esperando para alimentar as suas almas e para esperar a hora do toque da última trombeta que há de tocar. Amém. Glória a Jesus. Meu irmão, o tema de nossa mensagem de hoje é um tema bem forte, viu? Aleluia! Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Para a nossa meditação, nós vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, e versículo 10, que diz assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Está ouvindo? Agora vamos para João. Aleluia. Capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia, a palavra de Deus é correta. Não faz arrudeio, não. Quem fica na frente tentando interromper o avanço da palavra de Deus, ela passa por cima. Passando por cima, e se acaba. Deus passa por cima dele. E ninguém aguenta o peso de Deus. Quem tentar ficar na frente, está tentando impedir o cumprimento da palavra do Senhor, saia logo. Porque se não sair, Deus passa por cima. E Deus passando por cima acaba com o camarada. O homem não é nada, o homem é pó e cinza. Um se julga ser alguma coisa, o homem não é nada. O homem não é nada. Aleluia. Graças a Deus. Em toda a Bíblia você encontra a palavra filhas. Filhas. 555 vezes. Filhas. E filhos você encontra 5.260 filhos. Aleluia. Mas antes de entrar no corpo da mensagem, eu quero lhe dizer que eu sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo. Estou me dirigindo a você que está chegando pela primeira vez no meu canal. Não é a meus seguidores. Estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação, 16 capítulos, 300 páginas. É um livro digital, escatológico, está na internet. Mais de 1.000 pessoas já baixaram e estão satisfeitas com a sua leitura. É seu também. Você tem o mesmo direito. Aleluia. E apresento a Deus a minha pessoa, que eu estou lutando para lançar mais 2 livros. O ano passado não foi possível, mas estou tentando este ano, se Jesus não voltar este ano, lançar mais 2 livros. Tudo doado aos irmãos. Tudo doado.
que o meu pão, pela misericórdia de Deus, tenho certo. Deus me deu. Não adianta ganância por dinheiro. Porque quando a gente morre, fica tudo para a família brigar. E quando Jesus tirar a igreja, ninguém leva para o céu. Fica tudinho aqui para testemunho de Jeová. E pode que ficarem. Aleluia. Para que ganância com dinheiro? Para quê? Para se condenar? Muitos pastores iam ficar, muitos cristãos e muitos pastores iam ficar no arrebatamento por causa da ganância ao dinheiro. Que cuida. Aleluia. Mas vamos para o tema. Mas quero avisar também aos irmãos que eu tenho meu outro canal intitulado, tudo no YouTube, intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal exclusivamente para divulgar os meus hinos que Jesus me deu. Sou compositor pela misericórdia do Senhor e sou escritor evangélico. Tudo pela misericórdia do Senhor. Mais de 800 hinos eu já compus. Estou divulgando para os irmãos aprenderem, se gostarem e louvar ao Senhor na igreja que você faz parte. Aleluia. Faz mais de mês que eu não gravo, postei nenhum hino, questão de saúde e questão de mudança. Mas daqui a poucos dias estou postando vários hinos e quando eu postá-los, eu faço ciente através de meu vídeo, da minha mensagem a você. Aleluia. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas pastor Maximiano, existe filho do diabo? Não. Não é eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. É a palavra de Deus quem diz. Foi o próprio Jesus quem falou. Depois João, o apóstolo João, falou também na sua primeira carta, 3:10. E foi o próprio Jesus, filho do diabo. Aí você pergunta, filho do diabo por quê? O diabo gerou, criou. Alguém? Ele não criou. Não. Geneticamente não criou ninguém. Não. E porque pai do... diabo, existe os filhos do diabo. Geralmente os filhos vêm com a natureza dos pais, né? Os filhos geralmente vêm ao mundo com a natureza de seus pais. É o caso dos filhos do diabo. Ele não gerou nenhum, geneticamente falando, mas eles possuem a mesma natureza do diabo. E por eles possuírem a mesma natureza do diabo, Jesus disse que eles são filhos do diabo. Que a igreja tem a natureza de Deus, a natureza do Pai. Nós temos a natureza, trazemos a natureza do próprio Jesus, do próprio Deus. Graças a Deus. Somos filhos de Deus, temos a mesma natureza. Está escrito em sua palavra. Nós trazemos a mesma natureza de Deus. É por isso que nós somos filhos de Deus. Deus é santo, somos santos. Deus é puro, 1 João 5, 3, 3, 1 João 3, 3 diz que eu tenho que ser puro para poder ser arrebatado. A igreja tem que ser pura. 2 Coríntios 11, 1 a 2, a igreja tem que ser pura para ser arrebatada. Efésios 5, versículo 22 por diante, a igreja tem que ser pura. A mesma natureza. Aleluia. Já os filhos do diabo são filhos do diabo porque a natureza deles é a mesma do diabo. É a mesma natureza. Jesus falou em João 8, 44, vós sois filhos do diabo. Por quê? Por que foi Jesus disse que ele era o filho do diabo? Veja o cumprimento da palavra.
A Bíblia não traz confusão para ninguém. Não confunde ninguém. Nós é que se confundimos com ela por não conhecer. Por não conhecê-la. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não firmou-se na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Foi o que Jesus quis dizer aqui. Que eles são filhos do diabo porque são mentirosos e são homicidas. A natureza mesma. Mentiroso como o pai deles é e homicida, tirador da vida alheia. Então se conhece. Aleluia. A natureza é a mesma. Aleluia. Como, aí você diz, mas pastor, como conhecer os filhos do diabo? É tão fácil. Não já falei aqui? A Bíblia não já mostrou? Aleluia. Como conhecer os filhos de Deus, os filhos do diabo? Aleluia. 1 João 3,10 diz que é por meio das obras, por meio da vida, por meio dos atos praticados, por meio da natureza própria de cada um de nós. Veja como foi que o apóstolo João falou na sua primeira carta. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja a diferença agora. Qualquer que não pratica a justiça, que não anda corretamente na palavra do Senhor, qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. A pessoa que não pratica a justiça, não anda de acordo com a palavra, nem ama o seu irmão. Ele está falando aqui, ele falou para os cristãos. O apóstolo João aqui não mandou carta, nem falou para o pecador, não. Aqui é para o... Se prende à igreja. Se prende à igreja. Deus não deixou doutrina para o mundo. A doutrina para o mundo é o Calvário e a condenação eterna. Creu no Calvário, aceitou, vai para o céu. Rejeitou, inferno. A doutrina para o mundo é esse. Mas para a igreja aqui, quem pratica a justiça e ama seu irmão é de Deus. Praticar a justiça e andar de acordo com a palavra. Lembremos que Gênesis 4:4. Ou seja, Gênesis 4:1. Vamos ver. Veja como está escrito. Ou seja, desculpa, é 1 João 12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más e a seu irmão justa. A Bíblia intitula Caim como filho do diabo, era do maligno, por conta da mais obra dele. Então é pelas obras que conhece os filhos de Deus e os filhos do diabo. É pelo comportamento da vida da pessoa. E João se refere aqui aos cristãos, não é o mundo não, é a mim e a você. Porque os filhos do diabo estão dentro da igreja. Os filhos de Satanás estão dentro da igreja. E os filhos de Deus estão dentro da igreja. João se refere aqui, é o povo de Deus, a igreja. Não é o mundo, não. O mundo já sabe, jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Todos nós sabemos disso, a Bíblia fala. Ele se refere aqui à igreja, o povo de Deus. A igreja que se diz que é de Deus. Então, dentro do convívio da comunidade evangélica, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Quem não pratica a justiça, o que é a justiça? Jesus, está escrito em 2 Coríntios que Deus colocou Jesus com a justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E todos quantos estão ligados nele, tornou-se justo, foram justificados por ele. Os santos que pertencem à igreja viva são justificados, estão santos, são justos, estão ligados na verdadeira justiça que é Cristo. E quem não mantém uma vida como Cristo manda, ensina, então não estão vivendo a justiça de Deus, são filhos do diabo, dentro da igreja mesmo. Não é no mundo, não, é dentro da igreja. Membros, filho com nome de crente, filho do diabo. Auxiliar de trabalho, filho do diabo. Diáconos, filho do diabo. Presbítero, filho do diabo. Evangelista, filho do diabo. Pastor, filho do diabo. Bispo, filho do diabo. Apóstolo, filho do diabo. Não estou generalizando. Eu estou dizendo de acordo com a Bíblia. Que estão dentro do convívio da comunidade evangélica, essas qualidades de cristão, sendo filho do diabo, sendo intitulado como filho de Deus, sem ser. E nós vimos aí os escândalos que estão acontecendo na igreja com os obreiros, pastores e evangelistas. Os escândalos miseráveis aqui no Brasil. Dentro da igreja. João se referiu foi aos cristãos. Aleluia. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Você precisa distinguir dentro da igreja. Aleluia. O que se diz de um crente fuxiqueiro? Que a vida dele fuxicar, criar contendas, problemas entre os irmãos. É filho de Deus? Deus possui essa natureza? Deus tem essa qualidade? Quem tem essa qualidade é Satanás, é o diabo. Então, qualquer cristão que tem esse espírito, que pratica dessa maneira, vive dentro da igreja dessa maneira, filho do diabo. De Deus não. De Deus não. Aleluia. A palavra de Deus é forte. E o objetivo da palavra de Deus é me santificar. É lhe santificar. Aleluia. Pastor que não trabalha na santificação da igreja, que a vida dele é prejudicar o rebanho do Senhor, é ofender as ovelhas do Senhor, não é filho de Deus. Deus não ofende a ninguém. Deus é tão bom que chegou a dar seu próprio filho para morrer na cruz, para me salvar, salvar a você. Deus é colhedor, santificador, abençoador. Deus não espalha, Deus junta. Pastor que a vida é prejudicar o rebanho do Senhor, ofender as ovelhas, não é filho de Deus, filho do diabo. De Deus não. Aleluia. Como conhecer, pastor Maximiano, os filhos de Deus e os filhos do diabo? Por meio da obra, meu filho, da vida dele, o convívio dele, a prática dele, testemunho deles, comportamento deles no meio da igreja. No meio da igreja, no meio de onde ele convive. É fácil conhecer. Só é nós parar e observar e analisar. Não é olhar e passar por cima, não. É parar e analisar a vida de cada um, biblicamente falando. É que a gente conhece filho de Deus, filho do diabo. Aleluia. Crente homicida, que a vida tirar a vida do seu irmão. Mas quando eu digo crente homicida,
Não estou me referindo porque ele tira a vida do irmão com a faca, uma arma branca, com arma de fogo e etc. Não. O crente, filho do diabo, não tira a vida do seu irmão com essas armas. É com a ponta da língua, é com a língua, é com calúnia, com mentiras, com fuscaria, com calúnias. A ponta da língua dele é pior do que uma bala de fogo, uma arma de fogo. É o crente homicida. Então, uma pessoa dessa está na igreja procedendo dessa maneira, não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Filho do diabo. João 3:10. Quem não pratica a justiça, nem ama seu irmão. Filho do diabo. Aí eu pergunto a você, que está me ouvindo. Você ama seu irmão ou você odeia alguns irmãos da sua igreja? Seja sincero para você não ir para o inferno. Seja sincero para você mesmo. Porque não adianta esconder, porque Deus está vendo. Deus sabe todas as coisas. Não há nada escondido dos olhos de Deus. Tudo está nu e patente aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Seja sincero para você ser arrebatado no dia do arrebatamento. Sois intrigado com alguns irmãos? Tu odeia algum irmão da igreja? Se odeia, não é filho de Deus. Não sois filho de Deus. Filho do diabo. Está escrito na Bíblia. Aí você diz, e agora, pastor? Confessa, vai teu irmão, pede perdão e faz paz. Para ser reintegrado na família de Deus. Aleluia. A coisa é séria. Tenho experiência. Já passei por muitas coisas dessas. Lançaram contra mim para me derrotar. Muitos filhos do diabo dentro da igreja com crente e como pastor mesmo. Para me derrotar. Mas pela misericórdia de Deus sou o que sou e estou aqui diante dele fazendo a sua obra. Aleluia. Outra procedência que nos revela os filhos do diabo. Caluniadores. Caluniadores. Não é fácil. Já sofri muitas calúnias. Mas graças a Deus, nenhuma me derrotou porque realmente era calúnia, não era verdade. Deus me deu vitória. Filhos do diabo criaram calúnia contra mim. Foi só membro da igreja não, pastores, que se dizia colega meu e irmão e amigo. Mas Jesus me deu vitória. Por isso que João fala em sua palavra, filho de Deus e filho do diabo. Ele se referiu à própria igreja, dentro da igreja. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não se iluda porque fulano, você conhece, ele é um diácono, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor, é um bispo, é um apóstolo. Olhe para a vida dele, olha a procedência dele no meio da igreja. Como ele procede para o rebanho do Senhor, como ele está vivendo no meio da igreja. Esqueça os seus graus ministeriais. Esqueça isso. Olhe o seu comportamento. João disse que quem não pratica a justiça e não ama seu irmão é filho do diabo. Aleluia. Os contendeiros. Tem crente que a vida é contender.
avarento até na vida ministerial. Seu irmão foi consagrado ao ministério, a presbítero ou qualquer outro grau hierárquico da igreja, porque ele não foi, ficou irado contra o irmão, porque reivindicava só essa posição para ele, avarento, só quer para ele, porque seu irmão foi consagrado, ele ficou revoltado com o irmão. Só queria, só ele é avarento, avareza dentro da igreja. Eu conheci, convivi com ele, um irmão e amigo. Ele era diácono. Chegou a festividade da igreja, o pastor separou 2 amigos dele, que era diácono, para o presbitério. Ele não foi consagrado. Quando terminou a consagração, terminou o culto, ele chegou perto dos colegas consagrados a presbítero agora, diz: diga, presbíterozinho. Zombou. Mas Deus pesou a mão desse homem, nunca mais teve saúde. Conheci de perto, era amigo meu. No meio da igreja. Avarentos. Aleluia. E que vive na prática excessiva do sexo. Adúlteros. E praticando todo tipo de sexo, fora do padrão bíblico, fora do casamento. Filho do diabo. Quem não pratica a justiça, 1 João 3,10, e não ama seu irmão, filho do diabo, não é filho de Deus. Aleluia. A verdade deve ser dita e falada. E Deus me colocou aqui para falar a verdade, defender as doutrinas bíblicas e preparar o rebanho do Senhor para o arrebatamento. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando o grande dia. Amém.